Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos ao vivo com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito nas eleições 2020 em Paraguaçu Paulista. Hoje, seguindo a nossa série, encerrando a nossa série, estamos recebendo o pré-candidato Carlos Azoia, do MDB. Ele tem 71 anos, é aposentado e foi prefeito de Paraguaçu Paulista entre os anos de 1993 a 1996. Pré-candidato, seja muito bem-vindo à TV Paraguaçu. Para começar, eu gostaria que o senhor começasse explicando quem é Carlos Azoia, falasse um pouquinho também da sua formação, da sua profissão. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade. Bem, eu, Carlos Azoia, sou morador em Paraguaçu Paulista desde 1956. Sou nascido em Gardênia, né, que é próximo daqui, e estamos aqui em Paraguaçu desde 1956. Bem, a minha formação escolar, eu fui só até o 4º ano. Quando foi em 1961, eu saí da escola. Meu pai se mudou para uma cidade chamada Umuarama, no Paraná, e nós seguimos eles, né? Eu sou viúvo, tenho 8 filhos, né? Sou uma pessoa que estou aqui em Paraguai, porque aí nós saímos, depois voltamos, né? Em 72 nós voltamos e se instalamos aqui no final da Siqueira Campos, né? Onde só tínhamos nós lá no final, não existia nada, só era mato, né? Então a gente pode dizer que a gente conhece bem Paraguaçu, né? Desde criança, fiquei ausente 9 anos, mas logo voltei. Mas eu sou uma pessoa assim que a turma, principalmente no comércio, a gente era muito dado com os clientes, uma coisa diferente, né? E essa aí é a minha pessoa, Carlos Pereira Azoia. Pré-candidato, por que depois de tanto tempo que o senhor ocupou a cadeira do Executivo, o senhor resolveu tentar voltar para a vida política? E por que o senhor acha que deve ser o futuro prefeito de Paraguaçu Paulista? Bem, eu fiquei ausente, sim, de fato. Quando saí da prefeitura, eu tinha minha atividade, né? Meu trabalho, que era lá em Juara, no Mato Grosso, onde que eu fui para lá, onde montamos uma fábrica, fizemos um monte de coisa e tal, né? E fiquei por lá durante 10 anos. Aí, eu com problema de saúde, que eu já deu problema no coração, estava com uma veia entupida, fiz estende e tal, e não teve jeito, acabei tendo que fazer ponto safena, então eu tive que vir para cá. Mas em 2008 ainda nós arriscamos e não tivemos sucesso, né? Aí sim, realmente nós deixamos de lado e tal, e agora vejo a oportunidade da gente, né, sair, porque a gente tem uma ligação muito grande com o povo mais velho, né? A juventude talvez nem tanto, porque não conhece, já fazem 28 anos que nós fizemos a primeira campanha. Então, a gente não se interessava. Agora veja a oportunidade da gente poder somar. Essa que é. E pré-candidato, já está definido quem deverá ser o seu vice-prefeito? Ainda não, porque nós vamos ter ainda algumas reuniões de coligações com alguns outros partidos. Nesse meio tempo a gente vai costurar, né? Porque eu vejo que tem muito candidato, alguém vai ter que abrir a mão, né? Então isso deve acontecer. Nos próximos 15, 20 dias nós já devemos ter alguma solução. Não só eu, como os outros partidos também, porque, pelo que me parece, nada ainda está definido. E, pré-candidato, quem deverá fazer parte da sua equipe gestora? Quais serão os critérios adotados pelo senhor para montar essa equipe? E qual que é a opinião do senhor a respeito dos cargos comissionados? Bem, essa equipe a gente já tem ao longo de tempo, já foi lá muitos anos atrás, né? Já visto que quando eu fui prefeito em 93,
os meus diretores na época, eles começaram e terminaram. Foram todo esse tempo, né, não mudou ninguém, até porque eram pessoas de capacidade. Agora, hoje, a gente sempre diz, na prefeitura você tem que ter pessoas de confiança. Às vezes, a turma fala, tem que ser técnico e tal. Mas as pessoas de confiança geralmente são de capacidade. São pessoas que já têm traquejo, são pessoas maduras, que já têm noção do que vai fazer. Isso ocorreu na nossa gestão lá em 93 e foi muito bem. Agora, a questão dos cargos, na minha época também já era reduzido. A gente tinha que fazer o máximo para reduzir, porque às vezes tem necessidade de você ter alguns cargos de confiança, né? Alguns não, vários, né? Mas tem que ser o mínimo possível. O que deve fazer para reduzir o custo é o que nós temos que fazer. Hoje é 1º de janeiro de 2021, o senhor foi eleito e acaba de tomar posse. Qual o seu primeiro ato como prefeito de Paraguaçu Paulista? Bem, no primeiro dia nós vamos e tomamos posse. Aí, no segundo dia, que a gente vai tomar pé da situação. É possível que nos próximos 30, 60 dias não se faz muita coisa. Você vai ter que tomar pé daquilo que está acontecendo, para você começar a gerir as coisas, né? Não é dizer que já entra e vai fazer. Não, não é assim. Você entra, as coisas, tudo funciona, sabe? A prefeitura está funcionando, se a prefeita não está aí, funciona a mesma coisa, né? Você sai para viajar. Então, essas coisas tem que chegar, né, sentar. Da outra vez foi assim. Nós tomamos posse e fizemos, no segundo dia que nós fizemos a nomeação dos diretores, tudo sem pressa, porque as coisas estão andando, né? Não tem muita novidade, viu? Pré-candidato, muitas pessoas são contra o título de instância turística em Paraguaçu Paulista porque acreditam que isso impede o desenvolvimento, o crescimento da cidade. O senhor é a favor desse título e, como prefeito, vai trabalhar para manter ele? Bem, aí tem um detalhe. Esse título de instância turística já foi criado no meu mandato. Olha só, lá atrás, em 96, nós fizemos um trabalho e conquistamos a instância turística Paraguaçu. E nós entendemos que ela funciona bem. Às vezes fica adormecida, não se mexe aqui, não mexe lá, porque quando eu estava, logo eu saí da prefeitura, logo que fez o decreto, nós saímos da prefeitura. Mas eu vejo que tem potencial, sim. Porque Paraguaçu, a gente começa a dizer da indústria, né? Eu vou meio já dar uma esticada aí, porque eu, em 94, nós fizemos uma área industrial aqui em Paraguaçu, doamos terreno, fizemos contato com várias firmas em São Paulo, não tivemos sucesso. E algumas firmas de Paraguaçu que nós entenderíamos que eles iam para lá crescer e tal, acabou não acontecendo, né? E então a gente nunca pode desanimar, né? Agora sim, nós devemos fazer um outro parque industrial muito bem montado, com 2, 3 prédios de incubadora para alguma firma que não tem o recurso para se instalar, a gente arruma por 1 ano, 2 anos, né, um prazo aí, para depois, se ele ganhar fôlego, ele vai para frente. Mas isso às vezes a gente fala que mas o prefeito, coitado, ele não consegue fazer muita coisa. Quem faz esse desenvolvimento é os próprios empresários da cidade ou algum de fora que vem. Então, a instância turística não atrapalha em nada. Bom, o senhor falou um pouquinho a respeito de indústrias e essa entra na minha próxima pergunta. Hoje, a geração de empregos em Paraguaçu Paulista é um grande problema. Ou as pessoas trabalham no comércio, ou na prefeitura, ou nas usinas. O que o senhor pretende fazer para gerar empregos em Paraguaçu? Aí é uma situação assim, sabe, ela é muito ampla, não é tão simples. Por exemplo, vamos falar de Assis, né, que é a nossa cidade vizinha. Assis não tem grande indústria que nem nós temos.
Mas tem duas indústrias muito grandes, que são as usinas. Lá eles não têm. E como é que o comércio lá é forte? Mas é simples de explicar, porque a CIS é central. Então, por exemplo, aqui em Paraguaçu, você precisa de um rolamento, você tem que buscar em Assis, não tem jeito. Quer dizer, isso acontece com Palmital, Ibirarema, Cândido Mota, Tarumã, Florinha, Pedrinha, Cruzado, Paraguaçu, Maracaí, tudo isso aí nós vamos aonde? Em Assis. Então lá o comércio é forte e nem tem muita indústria, né? Por exemplo, lá tem todas as revendas de tratores têm em Assis. Quase todas as revendas de carro têm em Assis. Então Assis, ela tem muito, é um comércio forte. E não tem indústria grande. Paraguaçu as indústrias são muito maiores, né? Agora, a gente entende, isso lá para trás, nós já fizemos um projeto e acabou, a gente se desgasta e não consegue muita coisa. Por exemplo, nós precisávamos arrumar alguma coisa para senhoras que moram em casa e pode trabalhar de manhã à tarde, podia estar fazendo alguma coisa. Olha só, nós já pensamos nisso, alguma coisa como bordado ou costura. Até andamos fazendo um trabalho, mas não vingou. Mas era o ideal, porque se você coloca as famílias para trabalhar em casa, você tem uma renda, né, que acaba ajudando no final do mês. Agora, no trazer a indústria, sei lá, é muito complexo isso aí. Por exemplo, nós foi na Nakata. Nakata é uma fábrica de amortecedores, né? E esse pessoal são da Bunca, aqui vizinho. E o Acegava era muito amigo deles, eles moravam juntos ali pro lado da Bunca. E o Acegava foi junto. Aí eles explicaram. Ele falou, até dá para ir lá fazer uma filial, sei lá. Mas tudo que nós quisermos, nós temos que levar daqui para lá, que é matéria-prima, chega lá. E nós temos que arrumar metalúrgicos, que lá não deve ter metalurgia, e depois de pronto, levar para São Paulo. Olha só, é uma situação muito embaraçada, sabe? Agora, quem vai gerar emprego, na verdade, se nós trabalharmos bem o turismo, é possível que nós já dá uma guinada. Agora, o falta de emprego em Paraguaçu não é hoje, né? Já há 20, 30 anos atrás, nós já vem falando isso aí. Porque a cidade é pequena, ela não tem jeito. Pré-candidato, hoje o prédio do antigo Palace Hotel abriga o centro de atendimento ao cidadão, mas ainda mantém muitas salas vazias e inutilizadas. O senhor tem algum projeto para aquele espaço? Bem, aquilo lá é um hotel, sabe? O hotel é hotel, não tem o que fazer. Ou reforma e privatiza, ou privatiza antes de reforma, sei lá, alguma coisa desse tipo. Como a gente não está na prefeitura, não dá para saber as consequências, não dá para fazer orçamento, não dá para fazer muita coisa. Mas se a instância turística funcionar bem, uma das coisas necessárias é esse hotel. Porque na época que não tinha o hotel lá do Marcos, era esse hotel que atendia todo mundo. E a turma gostava, era um hotel muito bacana e tal. Aí foi se relaxando e acabou ficando do que está. Mas não tenha dúvida que tem que botar esse hotel. Ele já é feito para hotel, não tem jeito. Pré-candidato, qual a opinião do senhor sobre a situação atual da cidade de Paraguaçu Paulista e sobre a gestão Almira Garmes? Eu acho que tudo está correndo bem, não tem nada errado. Ela recapeou a cidade, fez um bom trabalho, né? Já tinha dito isso antes. Porque é assim, a gente sabe, né, que os moradores e tal, eles querem mais novidade, mas não tem jeito, não tem uma varinha mágica para fazer mudar. Até você pode melhorar um pouco, mas não nada de diferente, né? E ela fez um recap, a cidade está bonita. Para quem quer ser instância turística, era o primeiro passo, arrumar as ruas da cidade, porque como é que vem uma pessoa de fora no meio daquele buraco? Não podia. Então ela fez esse trabalho, eu achei muito corajoso da parte dela fazer o grande financiamento e tal. A gente não entende bem como é que foi feito, mas possivelmente foi feito dentro de umas normas. Mas fez um bom trabalho. Eu acho que isso aí a gente não pode criticar a prefeita de jeito nenhum.
às vezes ela tem um lado negativo, coitada, porque ela é daquele jeito, meia turrona, sabe, não cumprimenta nenhum outro, meia fechadona, mas é o jeitão dela. Mas é boa pessoa e eu gostei do trabalho dela. Pré-candidato, o senhor, quando foi prefeito de Paraguaçu Paulista, ficou meses sem pagar o salário dos servidores públicos municipais e não pagou o 13º. O senhor acredita que pode contar agora com o apoio dos funcionários públicos e por que ocorreu aí essa falta de pagamento? Bem, aí foi uma situação até meio assim, sem jeito, mas, por exemplo, às vezes o pessoal reclama do não pagamento do 13º no dia, mas esqueceram que eu dei 60% de aumento antes. E esse aumento foi um aumento tão razoável que ele perpetuou por mais de 15 anos o mesmo salário durante 15 anos em Paraguaçu. E isso ninguém fala também. Agora, o que aconteceu, quando perdemos as eleições, você tem mais 3 meses ainda de gestão. Aí você vai precisar buscar aluno na zona rural, você tem que fazer merenda escolar, você tem que arrumar uma coisa aqui, outra ali. E aí os fornecedores não aceitam entregar. Porque naquela época tinha essa prática, fazia e largava para outro prefeito, né? Então, nós se comprometemos com os fornecedores, com palavra mesmo, olha, vocês nos fornecem, que vocês não ficam. E aí, o que aconteceu no finalzinho mesmo? Isso é um rolo desgramado. A Paraguaçu tinha um sistema estatutário. Então, nós entendíamos que o sistema estatutário não precisava ter INSS. E esse rolo acabou estourando na nossa mão lá. Aí sobrou um parcelamento muito grande e acabava... Nós era obrigado a deixar lá. Já antes de vir o repasse do FPM, já vinha descontado. E chegou um momento que nós não conseguimos pagar, né? Um pouquinho que veio, nós pagou todos os fornecedores, porque é uma coisa simples. Nós entendíamos, como entendo até hoje, que a única coisa que o prefeito que fosse assumir, ele tinha que pagar o salário do funcionário. Ele podia, se é de forma diferente, ele não pagaria posto de gasolina, alimentos, essas coisas, não pagaria. Mas os funcionários, ele podia correr para onde ele quisesse, ele tinha que pagar. Só foi isso. Pré-candidato, o senhor entrou na disputa eleitoral nesse ano por escolha do partido mesmo ou existe algum combinado com algum outro pré-candidato? Não existe nada, não. Nós vamos sentar com todos eles e vamos analisar, vamos sentar, ver as possibilidades, porque isso é uma guerra, é um xadrez, né, também, não é tão simples, né? Então a gente fica à disposição e vamos fazer esse trabalho, juntar todos eles e falar qual só a possibilidade desse, daquele e tal, se junta aqui, junta lá, como é que faz, aí até definir. Mas dizer que eu, por exemplo, às vezes a pessoa fala, mas você elogia a Almira. Ué, mas eu não sou tonto. Ignorante é aquele que vê o serviço que ela fez e fala que não fez nada. Isso não pode. A pessoa tem que estar vendo o serviço e depois fala, não, ela não fez nada. Mas como não fez, né? Agora, não é porque eu elogiei ela que tem alguma coisa combinada, não tem nada a ver. Isso aí é conversa. E existe alguma possibilidade do senhor desistir da sua candidatura? Ah, sim, não tenha dúvida. Por quê? Porque na vai para uma reunião, de repente, eu não sou o candidato, eu sou o vice. É isso, é simples. Né? A gente porque tem que ter um pré-candidato, partido tem que ter. E no partido foi escolhido eu. Até porque é muito tempo e tal. Né? É isso aí. Pré-candidato, hoje a área da cultura em Paraguaçu Paulista deixa muito a desejar. A biblioteca municipal está jogada numa sala dentro do museu, o próprio museu está abandonado, o cinema não está funcionando, a escola de música está em estado precário, a capoeira também está funcionando numa sala onde era antiga biblioteca há muitos anos. O senhor tem algum projeto relacionado a essa área? Olha, a área da cultura, na minha época, era boa, sabe? Nós vou fazer um adentro, por exemplo. Em 93, 94, 95, todos os anos nós fizemos
a ESAP. Em 94, nós chegamos a trazer para Paraguaçu, naquela época, tinha o Sabadão Sertanejo, Gugu Liberato. Ele fez o show ao vivo aqui em Paraguaçu, sabe? Então, nós atendemos muito, nós fazíamos gincanas de domingo, aqui nós fazíamos, aqui na praça nossa aqui, as barracas das nações, né? Era uma coisa bacana. Então, se via muita gente na rua. Agora, é lógico que isso tem que resgatar, né? Isso não tem dúvida, tem que resgatar essa parte. Agora, a biblioteca são coisas simples, tem coisas que são simples de fazer, sabe? Determinar que faz e acabou, já vai lá e faz, sabe? É isso. Tá. Pré-candidato, se for eleito, como o senhor espera que seja seu relacionamento com a Câmara? E o senhor acredita que um prefeito consegue administrar sem ter a maioria na Câmara? Olha, até consegue, porque eu sofri 4 anos, né? Porque a Câmara era do lado adversário e não aprovava nada. Foi 4 anos de guerra. Mas chegamos a um momento que nós mandamos o orçamento, a Câmara reprovou, fizemos uma consulta com um advogado de nome lá em São Paulo, e ele falou assim, permanece com o mesmo orçamento do ano passado, a hora que acabar, para a cidade. Isso aconteceu. Aí acabou o orçamento, porque era do ano passado, acabou, gastou aquilo, parou a cidade. Aí não puxava aluno, não coletava lixo, criou o caos. Até que a pressão popular foi lá e fizeram eles retirar o projeto, levar para votação e aprovar o novo orçamento. Você vê, são coisas absurdas, mas isso aconteceu. Sem falar de uma outra coisa. Durante 1 ano, nós tivemos um funcionário, todo mundo quase conhece, que é o Oriel Valdo, ele ficou quase 1 ano atrás de nós formatar um projeto para o INSS, porque naquela época já tinha aquela guerra lá do INSS com o estatutário, né? Falou, vamos fazer logo esse INSS que já não resolve. Aí, e nós fizemos isso. Ele estudou, ia para Minas, ia para São Paulo, ia para todo canto, onde que tinha algum projeto de INSS que funcionava bem, e ele ia colhendo. Esse projeto foi 2 vezes para a Câmara, e ele não passou. Aí o outro prefeito entrou no primeiro mês, acho que só trocou o cabeçalho, passou. Quer dizer, Câmara é complicado. Se você tem, ajuda muito. Certo. Nós temos agora uma pergunta do Conselho Municipal do Idoso. Se for eleito, o senhor tem algum projeto direcionado à terceira idade aqui em Paraguaçu Paulista? Olha, a terceira idade em Paraguaçu, na minha época, tudo bem que a minha esposa ainda era viva, né? Mas até hoje ainda não falam bem dela. Sabe, isso aí é uma coisa muito pessoal da primeira-dama, que fica próximo, né? Eu mesmo era um dos que ia lá sempre, tinha dançar, eu dançava com todos eles lá, quer dizer, era uma coisa até legal mesmo. Isso na nossa época, hoje eu não sei como é que está, né? Sei lá, talvez tenha alguma coisa diferente, mas eu não sei. Se tiver essas coisinhas simples, a gente resolve fácil. Isso aí é coisa que a gente não tem que fazer. Uma pessoa de capacidade vai lá e faz. Pronto. Agora temos uma pergunta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Em nome dos servidores, o senhor pretende implantar na íntegra o que foi determinado pela Justiça em relação ao plano de carreira? Olha, eu não tenho muito conhecimento disso aí, porque a gente está fora né? Se a gente tivesse, né, o Ian, meu amigo, tivesse, ele como vereador, ele tem uma orientação melhor. Eu não tenho, né? Mas são algumas coisas que não tem como evitar. E também são coisas simples, né? Tem isso aqui, aquilo lá, resolve, pronto. Mas tem determinação judicial. Cumpra-se, não tem o que fazer. Pré-candidato, temos agora uma pergunta da Associação Comercial, em nome do comércio. Qual será a atuação ou projeto do senhor para fomentar o crescimento, o desenvolvimento econômico de Paraguaçu Paulista? Bom, isso é uma luta lá de muito longe, Deus o livre. Isso é uma luta antiga. Por quê?
Porque nós falávamos que Paraguaçu deixava muito escapar a nossa receita para Assis. Hoje já é diferente. Na nossa época não tinha nem supermercado aqui. Hoje, pelo menos, o alimentício está aí, não tem muito o que ver. Mas roupa, peças, tudo isso aí não tem jeito. E é uma coisinha engraçada, porque então você vai comprar um determinado produto aqui e custa 10, você vai em Assis custa 7. Quer dizer, aí essas coisas vai atrapalhando. O nosso comércio, meio que, na época, nós brigou muito aí para não deixar ninguém comprar fora, vamos comprar em Paraguaçu. Mas chega na hora também, parece que o comércio, às vezes, sabe, também não dá uma mão, não segura, devia fazer um preço melhor, sabe, um jogo de cintura para que ninguém saísse de Paraguaçu. Mas não é assim. Pré-candidato, se o senhor não for eleito prefeito, quem dos demais candidatos o senhor gostaria que fosse? Mas eu queria falar. Pode responder essa e depois o senhor? Tem um tempinho para o senhor. Eu até tenho, sim. Eu gosto muito do Ian, o trabalho dele. O Ian é amigo nosso, a gente conhece desde criança, menino bom. O Cilei também, nosso amigo. Quer dizer, são pessoas boas. Se tivesse alguém que ganhar, para mim seria o Ian. Até porque também ele já tem uma noção melhor e tal. Esse seria meu candidato. Bom, nós estamos encerrando a nossa entrevista, mas o espaço está aberto para as considerações finais do senhor. Se por acaso tem alguma coisa que a gente não perguntou, o senhor quer falar, o senhor já disse. O espaço é do senhor, pode ficar à vontade. Bem, eu só vou mandar esse recado para as pessoas que às vezes que são mais jovens não sabem o que nós passamos lá atrás. E eu quero fazer umas explicações daquilo que nós fizemos. Por exemplo, quando nós assumimos, o Fórum Municipal estava acabado, inclusive inaugurado. Aí o povo queria ir para lá, mas não tem nada, não tem vidro, não tem pintura, não tem mesa, não tem nada, só estava o esqueleto. Quer dizer, foi um trabalho que nós tivemos que fazer, levou mais de um ano para nós tentar conduzir essa situação para que fizesse novo projeto para imóveis, cortina, pintura, bababá e tal. Quer dizer, foi conquista nossa. Sem falar que nós fizemos, no final da Avenida do Brasil, tem uma escolinha lá, perto do estádio. Aquela escolinha nós fizemos com dinheiro nosso, do município. Construímos com o nosso dinheiro. Uma outra coisa que nós fizemos com dinheiro, com recurso próprio, o frigorífico, quando nós assumimos, o frigorífico estava interditado pela sanitária. Nós fizemos um trabalho, reformamos todos eles, fizemos um mini frigorífico com carretilhas, com andame, com tudo, forramos, pusemos azulejo. Bom, enfim, fizemos uma obra chique. Nós podíamos abater até 150 cabeças de vaca ou boi. Quer dizer, isso aí a gente fizemos com recurso próprio também. E ninguém fala, nem sonha que existe aquilo lá. Está lá, está enferrujando, já nem sei se serve. Porque na nossa época, além de nós ter feito o matadouro, nós criamos o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Nós tínhamos uma veterinária que fiscalizava toda a carne. E de vez em quando aconteciam uns BO lá, porque às vezes a carne não estava legal, era briga. Quer dizer, mas tinha. Outra coisa que nós fizemos, na Vila Nova tem uma escola chamada Helena Virgo. Pode ir lá que tem uma ampliação de mais da metade do tamanho dela. Foi na nossa gestão que fizemos. Sem falar que nós fizemos 2 creches lá na Murilo Macedo. Inclusive, uma tem mais de 1.000 metros quadrados. 2 creches foi feita. Um trabalho que nós fizemos, que o pessoal não tem noção, o trabalho que foi a zona rural. Essa zona rural, os antigos, quem é mais antigo? Como que ele ia passar pelo burrinho para ir lá para cima? Ele via barranco da altura das paredes, de 3 metros de altura. No primeiro dia que nós começamos a trabalhar, nós fomos com as máquinas para lá, nós ficamos 1 ano arrumando ali, arrumamos no Horto, arrumou ali para o lado da Pedreira, fomos para o lado de São Mateus.
Não só quebrando os barrancos, deixando ela abaulada, como também cascalhamos toda a zona rural. E às vezes o cara fala assim, mas é coisa simples. Só que é simples, mas nenhum prefeito fez. Só ia cavucando, fazendo buraco. Nós não, fomos lá, quebramos as barrancos e fizemos o nosso trabalho. Sem falar que essa Siqueira Campos era uma avenida que era aberta e tinha postos dos dois lados. Aí fizemos um projeto com a empresa elétrica, uma parceria, e fizemos o canteiro no meio. E aí ele vinha bem até uma altura, de uma altura para cá, até na prefeitura, ele estreitava. Aí nós tivemos que derrubar umas árvores ali, sabe? É encrenca, porque não podia derrubar árvore. Tem uma lá que ficou na calçada, no meio da calçada. Aquela nós não deu para derrubar. Mas fizemos, abrimos ela, fizemos o canteiro. Ficou chique. Já pensou se fizesse, nesses anos para trás, tivesse feito aqui na Avenida Paraguaçu, ou se tivesse feito na 7 de setembro, sabe? A cidade cresce, ela toma uma outra visão. Mas não fazem. Não é que eu vou dizer que eu vou fazer, se eu for eleito. É isso também. Mas a gente tem que trabalhar para isso. Por exemplo, a 7 de setembro, de uma altura para baixo, é canteiro central. Tá bom. Mas da outra, não tem. A pista é aberta, você vai para onde você quer ir para cá, vai, você quer ir para lá, vai. Entendeu? São umas coisas muito malucas e é fácil de resolver. E é uma coisa, esse é um problema. O cemitério. Ninguém falou do cemitério, né? O que nós vamos fazer com o cemitério? O cemitério está lotado. Aonde nós vai fazer um cemitério agora? Quem vai fazer? Aonde está o estudo? Porque agora esse mandato já passou. Empurra a barriga, vai dando um jeitinho lá. Na nossa época já estava meio cheio. Mas nós fizemos uma desapropriação no fundo e o muro do lado da Avenida Siqueira Campos, ele era retirado da folha, dava uns 4 metros. Tinha um monte de árvore lá também. E o coqueiro na volada arrancou tudo, não tinha jeito. Ou é o coqueiro ou é as covas, não tem jeito. Bem, recuamos, fizemos espaço para bastante tempo. Foi um tempão. Sem contar que nós tivemos uma ideia que no muro do Sênior lá, nós fizemos 120 gavetas para aquelas pessoas que não tinham condições de colocar, de enterrar, não, e era colocado lá, está lá. Sem falar que na época o diretor lá era o Juvenal, ele deu a ideia de fazer um decreto, e aqueles túmulos que estão há mais de 20 anos sem ser zelado, fazia uma notificação 3 vezes, notificava. Não apareceu ninguém, limpa o terreno e coloca outro. Isso aí aliviou muito também. Tudo isso aí foi ajudando, né? Só que agora, não sei, vai ser uma situação meio complicada para o próximo prefeito. Até porque inaugurar um cemitério não deve ser fácil, né? Bem, eu acho que eu tenho mais coisa para falar, mas não vou falar mais. Se eu for falar, ainda vai muito tempo. Tá aí, essa foi a entrevista com o senhor Carlos Azoia, pré-candidato a prefeito pelo MDB, encerrando aqui a nossa série de entrevistas na TV Paraguaçu, nas eleições de 2020. Foram entrevistas importantes para que a população de Paraguaçu Paulista pudesse conhecer os pré-candidatos. Foram 7 participantes das nossas entrevistas. Todas as entrevistas estão disponíveis nas nossas páginas, para que as pessoas que não puderam acompanhar possam assistir e possam conhecer um pouquinho mais a respeito de cada pré-candidato. Teremos futuramente novas entrevistas com os candidatos já oficializados a prefeito, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais. Agradecemos a todos que nos acompanharam ao longo desses dias e estamos à disposição dos pré-candidatos, da população de Paraguaçu Paulista. Nas eleições de 2020, estaremos aí fazendo a cobertura aqui em Paraguaçu Paulista para que as pessoas possam conhecer, possam dar o voto certo, possam saber o que é melhor para Paraguaçu Paulista. Muito obrigada a todos, muito obrigada, pré-candidato, e até a próxima. Obrigado.